Não, porque se eu comprar o Kindle, eu vou pagar mais barato nos livros, então eu vou economizar dinheiro. E, além do mais, eu vou carregar menos peso, então vai ser muito mais fácil, né? Deixa de ser besta, Luigi. Conta outra. Eu te conheço. Não, nada a ver, eu não tenho nem mais espaço pra colocar livro aqui em casa. Como é que eu vou comprar mais livro? Ainda mais indo agora pra Europa, viajando, carregando mala, despachando mala. Não tenho espaço na mala pra colocar tanto livro. Você acha que eu vou comprar livro? Eu comprei o Kindle pra não comprar mais livro físico na minha vida. Sei. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha saga de livros na Europa. Sim, eu viajei para a Europa para fazer um curso e, é claro, não resisti, apesar de falar para mim mesmo que eu só leria no Kindle. Eu comprei muitos livros e eu vou mostrar vários deles depois da vinheta. Na viradinha do mês de junho para o mês de julho, eu recebi uma notícia encantadora. Eu tinha sido selecionado pela Universidade de Liège, na Bélgica, para um curso rápido de 3 semanas de formação contínua para professores de francês. Façamos um parênteses aqui. Para você que caiu de paraquedas aqui no vídeo, ou para você que acompanha há algum tempo aqui o meu canal, sim, eu sou professor de francês, eu me formei, tenho diploma, né, tenho uma licenciatura em língua francesa e há mais de 15 anos eu dou aula de francês. Fechando parênteses aí. Há muitos anos já que eu tento alguma bolsa, alguma formação, mesmo que curta, no exterior e dessa vez deu certo. Então eu fui selecionado para esse curso que incluiu aí francês contemporâneo, algumas coisas que a gente pode chamar de belgicismos, né, que são manias, que são palavras da variação linguística da língua francesa falada na Bélgica, né, cultura belga, gastronomia, literatura, entre outros assuntos. E foi uma experiência, gente, incrível, porque aprendi muita coisa, convivi com pessoas de mais de 30 países diferentes, uma experiência que eu não vou esquecer nunca, e também fiz amizades que eu acho que são amizades para a vida. Então, esse curso foi incrível. Eu talvez reative o meu canal de língua francesa, se você tiver interesse depois pode passar lá nas redes sociais, todas, né? Eu tenho Instagram, TikTok, aqui no YouTube também, que se chama Universo Francês. E tá meio parado o meu canal de francês, mas eu vou fazer um vídeo em breve para falar dessa minha experiência de maneira mais profunda. Então, se esse tema te interessa, depois você pode procurar o vídeo lá no canal. Bem, e pensando nisso, pensando na viagem que eu faria, nos deslocamentos, porque eu teria os finais de semana, eu viajei um pouquinho antes e voltei um pouquinho depois do curso, e eu ia fazer turismo, ia viajar, ia ficar muito tempo em trem, avião, pegando ônibus e tal. E eu falei, bom, eu acho que eu vou finalmente vou comprar um Kindle, porque assim eu consigo, né, ter aí, evitar esse excesso de peso. Eu não vou levar um monte de livro pro Brasil, né, e daí se eu quiser ler alguma coisa lá em francês, enfim, na viagem eu posso comprar pelo Kindle. Ler do engano, né? Então, assim, é uma mentira que eu contei pra mim mesmo. Eu levei o Kindle, eu comecei a ler um livro, que eu, inclusive, nem terminei de ler. Só que assim que eu pus os pés na Europa, que eu fui ver as livrarias, eu, de fato, não consegui me controlar. Eu sei que aí eu tenho um lado capitalista, um pouco mais consumista, aí, embora eu não tenha isso em outras áreas, se bem que em vinhos, cerveja, chocolate, remédios, que mais? Falando sério, basicamente eu sou compulsivo com livros, vocês podem ver aqui, né? De fato, a literatura é minha paixão e também deve ser a sua, já que você está aqui me acompanhando, me assistindo aqui no canal. Então, eu fui atrás, fui entrando em livrarias e fui vendo muitas coisas, porque a minha biblioteca ela é basicamente de livros em língua portuguesa e eu tenho poucos livros em outros idiomas. Na verdade, eu nem tento ter livros em idiomas que eu não domino perfeitamente. Não quer dizer que eu domine perfeitamente francês, mas eu tenho um contato muito maior, sou professor, falo
digamos que fluentemente o idioma, mas, por exemplo, eu tenho um outro livro em espanhol, um outro livro em inglês, que são dois idiomas que eu não domino muito, né? E tem um pouquinho mais em francês, porque, né, e também já, né, dou aula de literatura francesa, então algumas coisas eu tenho. Outras eu não tinha. Alguns clássicos dos quais eu dou aula eu não tinha uma edição, e outros contemporâneos que não foram traduzidos para o português ou estão demorando para chegar no português brasileiro. Então eu vi uma oportunidade interessante de adquirir esses livros, sobretudo porque eles estavam muito baratos. É claro que se você fizer a conversão, não necessariamente vai estar tão barato assim, né? Então por isso que eu fui aí em sebos, né? Comprar de segunda mão, ou as edições de bolso, que no Brasil funciona muito mal essa questão das edições de bolso, né? Ou elas estão tão caras quanto o livro no tamanho normal, ou nem tem, né? Nem todos os livros saem em edição de bolso, e eu acho que as edições de bolso brasileiras em geral são difíceis de ler, porque tem letras muito miúdas, as edições europeias, sobretudo francesas, não. Então, sim, eu mergulhei de cabeça. Ao longo do vídeo eu vou colocar imagens de uma ou outra livraria aí que eu visitei, né? Na França eu visitei uma livraria, duas livrarias em Lille, que eu adorei, tive um tempinho em Lille, visitei duas ótimas livrarias, a Fnac e Le Furet du Nord. Quando eu estive em Aachen, ou Aquisgrana, na tradução para o português, na Alemanha, que é uma cidade na fronteira ali com a Bélgica, eu também fui numa livraria, mas não comprei livros porque não tenho a menor ideia de ler em alemão. Mas na cidade de Maastricht, que é na divisa da Bélgica com a Holanda, é uma livraria que na verdade era uma igreja que foi desacralizada e virou livraria. Isso é um processo que acontece muito na Europa, de a Igreja Católica ter muitas propriedades históricas que eram igrejas, que eram mosteiros, que eles deixam de ser, né, religiosos, eles entregam para outras iniciativas, sejam públicas ou privadas. E nesse caso tinha uma livraria, e lá tinha livros de vários idiomas, e tinha livros em francês bastante acessíveis. Então eu também comprei livros lá, sem contar também na cidade de Liège eu comprei ali livros durante a minha estadia. Então nesse vídeo eu vou falar dos livros que eu comprei em francês. Alguns deles estão traduzidos sim para o português, e eu vou colocar depois a capinha para vocês na edição do vídeo aqui. Eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, que é só sobre Portugal. Eu estive em Portugal, e eu acho que falar de Portugal, da literatura portuguesa e dos lugares que eu visitei, apesar de eu ter comprado bem menos livros em Portugal, né, eu acho que vale mais a pena fazer um vídeo separado. Merece um vídeo à parte. Então, já saiba aí que vai ter a parte 2. Então, pessoal, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui alguns dos livros. Vamos ver se a câmera vai focar aqui. O primeiro deles é o Caligrama, do Apollinaire, né? O Apollinaire é um poeta francês do início do século XX. Ele morre de gripe espanhola. E ele, nesse Caligrama aqui, talvez se não tivesse tido o Apollinaire, não tivesse existido a poesia, né, concreta no Brasil, porque ele que dá essas formas para os poemas, né? Porque ele era muito amigo do Pablo Picasso e ele queria fazer na literatura o que o Picasso fazia na pintura. Então é isso que ele fez aqui, e eu não tinha a edição desse livro, então comprei aqui Caligrama, tá? Comprei um clássico do Georges Simenon. Pessoal, o Georges Simenon, que é um escritor de romances policiais, escreveu muito livro policial. O Simenon, muita gente acha, porque ele publicou na França, né, que ele é francês. Mas ele é belga, inclusive tive aula sobre o Simenon durante o meu curso. E ele inventou ali também, como o Conan Doyle tem o Sherlock e a Agatha Christie tem a mesma harpa, o Poirot, o Simenon tem o Maigret. E aqui eu peguei essa edição do Enforcado de Saint-Follen, que se passa também em Liège, né? Então, eu estava em Liège, eu fiz meu curso em Liège, e o Simenon é de Liège. Então, e essa história se passa em Liège. Não são todas as histórias dele que se passam em Liège, aliás, são poucas. Então eu quis ter essa experiência, né, de ter um livro desse escritor tão famoso, que se passa na cidade onde eu estava, né? O professor, inclusive, que deu aula de literatura pra gente, ele é um apaixonado por Simenon e nos levou ao bairro onde o Simenon cresceu.
mostrou a casa, etc. Então, tá aqui um... Ele tem em português, tá? Vou tentar colocar a capinha aqui, ele existe em português. Mas eu quis ler em francês, né? Afinal, tô lá, também quis praticar o idioma, então quis ter essa experiência. Só para vocês terem uma ideia, aqui eu paguei, não sei se vai aparecer aqui, mas eu paguei €7,90 nessa edição. É claro, se você converter, vai ficar bem caro, né? Vamos colocar aí vezes 6, daria quase 40 e tantos reais aí, né? Então, vai soar caro, de fato. Mas outros, por exemplo, como esse que eu vou mostrar pra vocês, eu paguei R$2,90. Olha aqui, paguei R$2,90 porque é um livro dessas edições que você usa pra escola, né? E o livro em questão aqui é o Le Horla, do Guy de Maupassant. Para quem conhece o Maupassant, é um texto dele dos mais famosos que tem. É uma história meio Edgar Allan Poe, assim, sabe? Com um mistério, aconteceu ou não, né? Ele vê um ser do outro mundo, enfim. É bem legal. Outro bem baratinho que eu comprei é o Doente Imaginário, do Molière, Le Malade Imaginaire. Nós temos em português, a câmera tá com dificuldade de focar aí. Mas eu já já dei aula dele, né? Então eu queria ter uma edição em francês também. E para acabar aí os clássicos, né? Porque eu só falei de clássicos agora. Outro do poeta ali, o Apollinaire, que é o Álcois. Né? E também paguei bem baratinho, paguei €2. Então eu queria ter essas edições porque, né, dei aula muito tempo desses livros aqui. Agora, eu acho que achei muita coisa legal de contemporâneo. Tem outro clássico na pilha que já vou aproveitar para mostrar, porque eu comprei de segunda mão. Que eu paguei R$5,30. Que é o Les Contemplations, do Victor Hugo. As Contemplações, do Victor Hugo, é um livro de poemas do Victor Hugo. A gente no Brasil conhece muito mais o Victor Hugo prosador, né? O Victor Hugo romancista. Mas a gente não tem uma edição atual das Contemplações. Eu digo para os meus mais próximos, e agora, né, vou falar para vocês, que um dos meus sonhos na literatura é traduzir alguns clássicos franceses para o português. Alguns contemporâneos também. E um deles é esse do Victor Hugo aqui. Isso aqui, gente, é um livro de poemas de um nível estratosférico. Tá? O Victor Hugo é magnífico nesse livro aqui. Então, você que não conhece, no Brasil a gente tem edições assim, que ele é um livro grande, dividido em 6 partes. Então aí vocês têm tradução de uma parte só, ou pegaram textos de uma parte, textos de outra, montaram um livro novo ali. Então, assim, não tem o livro na integralidade, né? Então, um dos meus sonhos seria fazer isso. Bom, vamos lá. Contemporâneos. Autores belgas, né? Comprei aqui a Amélie Nothomb, que é o Stupeur et Tremblement. Eu não sei se esse livro está traduzido em português, mas também estavam custando €5 ali. Eu falei, vou comprar. Né, quero, talvez hoje a escritora belga mais famosa. Os Anos, da Annie Ernaux, que eu tenho em português brasileiro traduzido, mas quis comprar a edição de bolso em francês. Tá aqui, Annie Ernaux, Os Anos, né, Les Années. Porque eu vou orientar um trabalho de conclusão de curso, que a aluna vai trabalhar os anos, então eu resolvi ler esse livro agora em francês. Já tinha lido em português, vou ler em francês. Comprei uma que foi traduzida, alguns dos seus livros foram traduzidos no Brasil, mas ela é pouco lida, que é a Fred Vargas. Ela tem esse nome meio masculino mesmo, de Fred, tá? Debout les morts seria assim, os mortos de pé, né? Os mortos que voltam. Ela escreve literatura policial, a Fred Vargas, e ela é muito lida, né? E eu não li nada dela ainda, então comprei esse livro aqui. Comprei também o Michel Bussy, Le Temps est Assassin. Seria a tradução livre aí, O Tempo é Assassino. Um livro já mais gordinho, né? Um livro um pouquinho maior. Mais edição de bolso, né? Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu não sei, eu tenho a sensação que as edições de bolso da Europa são mais legíveis, ó. Elas não são tão minúsculas as letras, então por isso que eu gosto menos das edições brasileiras de bolso e mais das edições europeias, né? Eu acho que quando a gente aprender a fazer livro assim vai ficar legal. Comprei de uma escritora que, se eu não me engano, é
camaronesa, que é Les Impatientes, As Impacientes. Tem tradução no Brasil já, da Jaili Amadou Amal. Então também nessa edição de bolso, tá? Comprei do Henrique Emmanuel Schmitt, esse livro aqui, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, o Senhor Ibrahim e as flores do Corão. Me falaram que é um livro muito bonito, então também tá aqui. Gente, aqui é o seguinte, tem uma série de autores belgas agora, depois também volto para outras nacionalidades. Fazendo um parênteses, tá? Eu acho na literatura, para mim, assim, ou eu leio no original, na língua em que o livro foi escrito, ou eu leio na minha língua materna, em português. Então eu não acho legal, e acho até estranho, uma pessoa que para praticar inglês ela queira ler Os Miseráveis do Victor Hugo. Não faz sentido, né? Você tem outros livros magníficos em inglês que você pode treinar o seu inglês. Você pode ler Jane Austen, você pode ler Bukowski, você pode ler Faulkner, você pode ler Steinbeck, você pode ler uma porção de caras em inglês. Não faz sentido você ler Os Miseráveis em inglês. Pelo menos eu não vejo lógica, né? E também não vejo lógica eu ler, por exemplo, sei lá, Divina Comédia em francês, né? Ou eu leio em italiano ou eu leio em português, né? Como o meu italiano não é bom, então eu vou ler em português. Então eu comprei aqui autores, todos esses que vocês estão vendo aqui são autores francófonos, ou, né, da França, ou da Suíça, ou da Bélgica, ou mesmo do Canadá. Eu falei inúmeras vezes aqui de uma escritora que eu adoro, que é a Adeline Dieudonné, uma escritora belga. Eu já indiquei várias vezes o livro dela. E eu comprei o livro que eu já li em português, que é a La Vraie Vie, né? Deixa eu ver em português, ficou A Vida Real. Né? Então eu já li esse livro em português, já fiz vídeo aqui, falei dele muitas vezes. E eu consegui comprar outros 2 livros dessa maravilhosa. Comprei esse livro aqui que se chama Reste, que pode ser traduzido, eu não sei qual vai ser em português a tradução quando ele sair, se sair, que pode ser tanto resto quanto a palavra, o imperativo fique. É um livro de arrebentar, ela realmente toca em pontos bem nevrálgicos e bem fortes, né? Ela não poupa muita violência, tragédia nos textos dela. Depois eu vou fazer um vídeo falando dos livros que eu já li, né? Então, por exemplo, o resto aqui, desses da viagem, eu já li, então eu vou mostrar depois todos esses livros. Perdão, tem outro livro dela aqui que eu achei, que é o Querosene, né? Que é querosene mesmo, tá? Não comecei a ler ainda, mas em breve quero ler, porque é uma autora que eu gosto muito. Então, ela é belga. Adeline Dieudonné é belga. Como a Méline Nothomb, que eu mostrei que também é belga. E o nosso professor de literatura, lá no curso, ele falou de alguns escritores contemporâneos belgas, né? Inclusive a Bélgica tem um Nobel de Literatura, tá? É o Maeterlinck, lá no começo do século. Um dos primeiros a ganhar foi um belga, né? Então, até nisso eles ganharam. Infelizmente, né? A gente ainda não tem um Nobel no Brasil. Mas quem sabe um dia, né? Enfim, esse professor, o Frédéric, ele falou de alguns romances contemporâneos ou livros de contos, e falou de um amigo dele que publica e que realmente saiu das editoras pequenas e foi para editoras grandes, que é o Philippe Marczewski, e o livro se chama Blues eu vou ler em francês depois tentar traduzir. Blues pour 3 tombes et un fantôme. Seria blues para 3 tumbas e um fantasma. Então ele já não é das edições de bolso, né? Ele é uma edição normal. E são vários contos aqui. Então eu tô louco para ler. Parece que é um autor que conseguiu sair de uma editora pequena para uma editora grande. E pesquisando, a gente descobriu que o professor Frédéric também é escritor. E ele escreveu, além de outras coisas, esse livro aqui, L'Enfance Unique, que traduzindo seria A Infância Única, que seria uma autoficção, digamos assim, da infância dele e da relação com os avós, e também da língua Wallon. O Wallon é uma língua latina que é falada nessa região onde também se fala francês, onde a língua francesa é majoritária na Bélgica. Então ele usa também um pouco desse outro idioma
aqui no livro. Para continuar na Bélgica, aconteceu uma coisa muito legal. Tinha um sebo no centro de Liège. Nós passávamos na frente dele toda hora. A gente passava quase todos os dias na frente desse sebo. Foi lá, inclusive, que eu comprei o primeiro livro da Deline aqui. E foi engraçado, porque eu fui lá, procurei livros de escritores belgas, a mulher falou, só tem Simenon e tal. Eu falei, tá bom. E isso foi no começo do nosso curso. No penúltimo dia do nosso curso, eu passei novamente lá. E assim que eu entrei, ela estendeu um livro pra mim. Ela falou, aqui. Eu fiquei assim, mas eu nem soube responder. Ela falou, não é você que estava procurando autores belgas? Guardei pra você. Ela lembrou de mim, e assim que eu entrei, dei alguns passos, ela já veio ao meu encontro e entregou o livro nas minhas mãos. Foi assim, um dos gestos mais bonitos que eu vi nos últimos tempos da relação humana na literatura. Ela se lembrou de mim, e apareceu um livro e ela guardou pra mim, né? Como é um sebo, ela deve ter comprado esse livro de alguém, né? Alguém foi lá e vendeu o livro, e o livro tá em perfeitíssimo estado. É um romance policial do escritor Armel Job, Le Meurtre du Docteur Van Loo. Seria O Assassinato do Dr. Van Loo. Ela guardou esse livro pra mim, e é claro que eu não deixaria de comprar, né? Ficaria até sem jeito de não comprar o livro. Comprei também, gente, esse de segunda mão, acho que foi lá também que eu comprei, nesse mesmo sebo, do Guillaume Musso. Já falei de um livro dele aqui uma vez. Aqui é La Vie Secrète des Écrivains, A Vida Secreta dos Escritores. Eu já li, né, e gostei. É um romance policial ali legal, né, legal. É um romance ok. Em 2019, teve um autor francês, que também é músico. Ele não é francês, ele é do Burundi, na verdade, que é um país vizinho de Ruanda. E as etnias do Burundi, ou do Burundi, eu não vou saber agora qual que é a tônica, também são as mesmas etnias de Ruanda, os Tutsi e os Hutus. Então, daquele genocídio de 94, também em Ruanda respingou muito no Burundi. É por isso que a família também foi embora e foi para a França, né? E ele escreveu um livro chamado Pequeno País. Eu resenhei esse livro aqui. Ele saiu uma edição pela Rádio Londres, depois saiu uma nova edição pela Carambaia. Ele acabou de publicar o seu segundo livro, que é Jacarandá. Sim, é esse nome. Claro, com a pronúncia francesa, Jacarandá. E esse livro é um lançamento, então, de fato, é o livro mais caro do que eu trouxe até aqui, né, do que eu mostrei para vocês. O livro custou 21 euros. Então, você faça aí a sua conversão, né? De fato, foi salgado, né? E uma pena, porque na semana seguinte da minha saída de Liège, ele estaria numa livraria, né? Ele estaria numa livraria para autógrafos, então seria a oportunidade de ver o autor e pegar um autógrafo, mas não deu. Comprei também, quis explorar, né, todos os países, vários países aí que falam francês, né? Então falei de França, falei de Bélgica, falei de Camarões, né? Acho que basicamente isso. O Schmitz, eu não sei se ele tem uma ascendência magrebina, mas eu comprei um livro da literatura quebequense, que são dos povos originários do Quebec. Então eu já li literatura quebequense, mas eu nunca tinha lido, né? Nunca tinha achado uma literatura de povos originários. E o Michel Jean é de povos originários, o livro Cucum, e ele ganhou vários prêmios, como vocês podem ver aqui. Então eu, né, não perdi tempo e comprei, estava baratinho também, e entrou aqui para minha fila de leitura. E para terminar, vou falar do escritor suíço Joël Dicker, ou Joël Dicker, do qual eu já falei algumas vezes aqui. Eu gosto muito dos romances policiais dele, e o livro mais novo dele ainda não foi publicado no Brasil. Quem tem os direitos no Brasil para publicar o autor é a Intrínseca. Inclusive recomendo muito o livro A Verdade sobre o Caso Harry Quebert, que é maravilhoso. Ele tem outros bons também, mas esse é o melhor disparado. Aí eu comprei o livro novo dele, que é, numa tradução mais literal, Um Animal Selvagem, tá? Comprei aqui, ele é bem grandinho até, pode ver. Eu vim lendo na viagem de volta. Un Animal Sauvage, Um Animal Selvagem. E confesso que me decepcionei bastante. Ficou um livro bem aquém
do que ele sabe fazer. Ele consegue muito bem fazer... Enfim, depois eu falo melhor sobre o livro para vocês, porque hoje é uma apresentação, né? Mas eu acho que, infelizmente, ele desceu um pouquinho de nível. Enfim, vocês puderam ver que, de fato, né, eu só estava me enganando ao comprar o Kindle. Brincadeira, eu vou tentar usar o Kindle ao longo dos próximos, né, das minhas leituras a partir de agora, porque não dá mais onde, né, não tem mais onde pôr livro. Vou ter que alugar uma sala em algum lugar para deixar os meus livros, porque já não tem espaço. Mas o Kindle eu entendo a funcionalidade dele, né? E achei gostoso ler no Kindle, mas, né, para quem tem fetiche com o livro impresso, acontece isso que vocês viram, né? Vamos contar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 livros em língua francesa, tá? Depois tem outros em português, de Portugal, mas são bem menos. Eu vou falar de uma outra... O vídeo vai ser um pouquinho diferente e bem menor do que esse, tá? É isso, pessoal. Então, sem mais a dizer, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima.